dia! Tudo bom com vocês? Mais uma escola bíblica dominical. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram medo? Acho que sim, né? Todos nós em algum momento tivemos medo. Nós estamos estudando sobre Davi. E nós vimos semana passada Davi fugindo do rei Saul, porque este queria matá-lo, queria prendê-lo, porque ele sabia que ele seria o novo rei de Israel. E Davi, por duas oportunidades, como nós vimos no domingo passado, teve a oportunidade de matar o rei Saul e resolver essa situação. Mas ele dizia que ele não ia estender a mão sobre o rei, porque ele era ungido do Senhor. E no último encontro que eles tiveram, Saul então promete que não vai mais persegui-lo e cada um vai para um lugar. Mas sabe, a Bíblia fala que Davi ficou pensando sobre essa situação e ele teve medo de que Saul o perseguisse uma outra vez e pudesse matá-lo. E ele resolve fazer uma coisa, resolve se esconder entre os filisteus. Vocês lembram quem eram os filisteus? O povo que estava sempre guerreando contra Israel, o povo que era Golias, e ele foi morar com os filisteus. Estranho, não é? Mas ele pensou, aqui com certeza o rei Saul não vai vir atrás de mim, não vai vir me procurar. E ele vai então até os filisteus e ele conversa com o rei, que era chamado rei Aquis, e ele pede então para morar lá com ele, tanto ele como seu exército. E o rei Aquis sabia que Davi e Saul estavam brigados, que Saul estava perseguindo Davi. E ele então permite que Davi e seus homens morem lá com ele. Mas Davi então, conversando com o rei Aquis, ele pede uma cidade, um lugar para que eles morem, para que eles não vivam juntamente ali com o rei, ali no palácio, ali bem próximo a ele. E o rei Aquis então concorda e oferece para ele uma terra para que ele e seus homens possam morar, e essa terra se chama Ziklag. E Davi então vai morar ali com eles, com o seu exército, com as famílias. E a Bíblia fala que durante 1 ano e 4 meses Davi mora ali com ele. E quando Saul fica sabendo de que Davi está morando entre os filisteus, aí realmente ele desiste de perseguir Davi, ele deixa Davi livre e ele volta então para o seu reino. E ali onde Davi está morando, e ele começa a ajudar de uma certa forma o rei Aquis e o povo, e ele começa a guerrear com os outros povos que vinham lutar contra eles. Então os amalequitas, os amorreus, outros povos que viviam ali, Davi então luta juntamente com o rei dos filisteus e vence. Por isso Aquis continua deixando que ele more ali, porque está sendo útil, está sendo bom para o rei Aquis a presença de Davi ali entre eles. E só que chega uma época em que os filisteus resolvem agora lutar contra Israel, invadir Israel. E ele quer então que Davi vá com eles. E agora? O que fazer? Enquanto Davi estava lutando contra os povos ali, para defender o rei Aquis, ele concorda. Mas e agora? Lutar contra o seu povo, lutar contra Israel? A Bíblia fala que quando o rei fala para ele que eles iriam lutar, ele diz que ele iria junto. Deixa eu achar o texto aqui para vocês. Diz assim Davi para ele, o Aquis fala para ele, fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então Davi diz, assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Assim saberás quanto o teu servo pode saber. É uma frase que a gente pode entender de duas maneiras. Que sim, ele lutaria e aí o rei saberia que ele era fiel a ele,
mas também poderia saber, olha, você vai saber realmente o que eu posso fazer. Talvez lutar contra? Não sabemos o que essa frase disse, mas vamos seguir com a história. E neste momento, Saul fica sabendo então que o povo inimigo, os filisteus, estavam vindo para lutar contra ele. E agora, quem sente medo é Saul. Falou, e agora? Os filisteus estão vindo contra nós, eles vão pelejar, eles vão guerrear, e eu não sei o que vai acontecer. A Bíblia fala que ele procura falar com Deus, de alguma forma, e Deus não responde. Ele procura alguns profetas e não há resposta. Ele gostaria muito de ter falado com Samuel, o profeta Samuel, mas lembra que Samuel morreu e agora ele não tem com quem falar. E você sabe como Saul é, ele queria aquela resposta naquela hora. Tudo tem que ser do jeito dele, na hora que ele quer. Como nesse momento ele não tem resposta nenhuma, ele decide de novo fazer alguma coisa que era contrária à vontade de Deus. Vocês lembram que Saul vai se afastando de Deus e por isso Deus então fala que o seu reino vai ser dado a outro, no caso vai ser dado a Davi, porque ele desobedecia, ele não queria mais fazer a vontade de Deus, ele não ouvia mais os ensinamentos e a palavra do Senhor. De novo aqui Saul continua então fazendo a sua vontade. A Bíblia nos fala que era proibido o povo de Israel consultar videntes, consultar os feiticeiros, isso era abominável ao Senhor. Eles eram proibidos. E neste momento que Saul então está agoniado, está com medo, está desesperado, e ele resolve de novo fazer a sua vontade. E ele pergunta então para os seus soldados aonde tem uma pessoa que pudesse consultar e pudesse dar essa resposta a ele. E eles indicam então uma pessoa e ele vai até lá. E a Bíblia fala que ele vai meio que disfarçado, leva 2 soldados com ele e vai conversar com essa vidente. E ele diz a ela que ele quer conversar, ele quer falar com Samuel. Essa vidente, no primeiro momento, ela não reconhece Saul, a Bíblia fala que ela não o reconhece, mas ela fica preocupada porque ela sabia que ela era proibida de exercer a sua função, o seu trabalho. Mas ela obedece. E a Bíblia fala então que ela leva um susto quando ela olha para frente, porque ela vê a visão de um homem. E daí Saul pergunta, quem você está vendo? E nessa hora que ela se assusta e Saul falando com ela, ela reconhece que Saul, que era o rei. E ela fica apavorada e fala, o senhor sabe que eu não posso fazer isso? Ele falou, fica tranquila, nada vai acontecer com você. E ele pergunta, quem você está vendo? E a Bíblia fala que ela diz que ela vê um homem idoso com um manto. E Saul acha que é Samuel. E aí ele começa então a perguntar, Samuel, olha, eu estou preocupado porque o exército dos inimigos estão chegando aqui, os filisteus estão vindo guerrear, eu quero saber o que vai acontecer. Eu procurei falar com o Senhor e não tive resposta. E daí então essa aparição disse para ele, você sabe que o seu trono, o seu reinado foi tirado de você, porque você estava desobedecendo o Senhor. E o seu trono vai ser dado a Davi. E nessa luta contra os filisteus, você e seus filhos vão morrer. E aí, aquela resposta para Saul foi um impacto, ele ficou assustado, a Bíblia fala que ele chega até a cair no chão, porque agora o seu trono seria tirado dele, porque agora ele morreria. Essa era o que ele tinha ouvido nessa situação. E enquanto isso acontece, Davi, então, está com seus homens e com o rei, ali, Aquis, para guerrear. E eles são, a Bíblia fala que eles são, então, inspecionados. Todo o povo ali dos filisteus estavam se unindo para a guerra. E alguns dos príncipes, então, ali dos filisteus, começam a inspecionar o exército. Quando eles chegam onde o exército de Davi está, e eles olham e falam, oi? Como assim? Davi? E o povo de Israel aqui? Falou, não, Aquis não pode, eles vão lutar contra nós. E o rei Aquis tenta argumentar e falou, não, ele morou esse tempo todo comigo, ele guerreou comigo, Davi agora é fiel a mim. Mas os príncipes falaram, não,
Não queremos Davi, não queremos esse exército lutando contra o povo de Israel junto conosco. Nós não queremos a presença dele aqui. Então, o rei Aquis fala para Davi, olha, eu sei que você é fiel a mim, mas eles não querem que você lute conosco. Então volte para a terra, volte para Ziclac, volte para suas famílias, porque vocês não vão lutar contra nós. Vocês imaginam o alívio de Davi e de seus homens nesse momento? Porque eles não precisaram lutar. Nós não sabíamos qual seria a atitude de Davi ali, caso ele fosse guerrear, mas então eles estão livres e eles podem voltar para a terra deles. A Bíblia fala que a distância de onde eles estavam até Ziclac eram de 3 dias. E eles voltam, então, eles chegam cansados, e quando eles estão chegando ali a Ziclac, eles começam a olhar de longe, eles começam a ver uma fumaça, e eles começam a ficar assustados com aquela cena, e quando eles chegam ali, a terra, a cidade de Ziclac, tinha sido invadida pelos amalequitas. E eles colocaram fogo na cidade, e eles levaram cativos, levaram prisioneiros as mulheres e as crianças. E quando eles veem aquela cena, todos eles ficam muito tristes. A Bíblia fala que eles choram até não ter mais o que chorar, de tanto que eles ficaram tristes com aquela situação. E agora então o povo começa a ficar, o exército ali, os amigos, os soldados ficaram contra Davi. E a vontade deles, quando eles pegam nas pedras, a vontade deles é apedrejar Davi, porque eles acham que ele é culpado por terem tirado todo o exército de lá para lutar junto com Aquis e ter deixado a cidade desprotegida. E nesse momento, então, Davi ora ao Senhor e pergunta o que ele deve fazer. Devo eu, então, agora seguir contra os amalequitas? Nós vamos ter vitória? O que eu devo fazer? E o Senhor, então, responde a Davi que sim, que ele vai ter vitória, que ele pode perseguir e que ele vai ter vitória sobre os amalequitas. E mal eles chegaram, Davi então já conversa com eles e ele já pronta o exército para voltar à luta e perseguir agora os amalequitas. A Bíblia fala que dos 600 homens, durante o caminho onde eles estão perseguindo os amalequitas, 200 estão muito cansados. Eles param ali perto de um ribeiro de água e eles não conseguem seguir. Então Davi vai então com os 400 homens em direção aos amalequitas. E os amalequitas sabiam que Davi estava em guerra. Então, por meses, eles não voltariam. E eles estão ali, então, comemorando a vitória, porque eles tinham invadido, porque eles tinham feito reféns, né? Capturaram ali as mulheres, as crianças e outras coisas que eles roubaram da cidade. Eles estavam super tranquilos. Então, Davi, quando chega com seu exército, eles vencem, eles lutam e eles vencem, e não sobra nenhum deles vivo. E ele, então, pode trazer de volta as mulheres e as crianças com eles. E eles têm, então, a vitória que o Senhor disse que eles teriam. O que nós podemos pensar, então, sobre essa lição de hoje? Quando nós temos medo e nós não oramos, nós não pedimos o auxílio do Senhor, nós podemos fazer muitas coisas erradas. Davi, no primeiro momento, com medo de Saul, vai morar com os filisteus e chega ao ponto, nessa situação, dele talvez ter que lutar contra Israel. Saul, com medo e querendo a resposta, querendo as coisas na hora que ele quer, ele deixa de novo o Senhor e ele faz a sua vontade e ele comete um erro, fazendo algo que era proibido para o povo de Israel. E Davi, quando ele percebe o que ele havia feito, ele volta-se para o Senhor e ele ora, ele busca novamente o Senhor. E aí o Senhor ouve e o atende. O versículo de hoje que nós vamos aprender está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não quer que nós tenhamos medo, mas às vezes nós temos. O que devemos fazer então nessa hora? Voltar nossos olhos para a palavra do Senhor, orar ao Senhor e pedir para que Ele esteja conosco, para que Ele tire este medo de nós e Ele nos dirija em qual decisão nós devemos tomar, qual caminho nós devemos seguir. Nós temos o Senhor conosco, nós não podemos deixá-lo, nós devemos orar e pedir a sua ajuda. O Senhor está sempre atento com seus ouvidos para ouvir
as nossas orações quando nós nos arrependemos e nós nos voltamos a Ele. Davi fez isso. Que quando nós tivermos então a nossa dificuldade, o nosso medo, nós possamos então recorrer ao Senhor, porque Ele vai nos ouvir. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra, onde nós aprendemos e nós somos ensinados por Ti a nos orientar nas nossas decisões, nos caminhos em que devemos seguir. Obrigada porque nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa semana, que nós possamos estar sempre prontos a estar orando, sempre prontos a estar lendo a Tua Palavra, porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado e o Senhor nos quer bem. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana e até o próximo domingo.